Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Sou grato a você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando esses devocionais aí na sua casa. Espero verdadeiramente que esteja sendo bênção para a sua vida, que esteja te ajudando a compreender as lições, te motivando a fazer a leitura diária das lições. Sou grato a Deus, louvo ao Senhor pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, e que estejam tendo uma terça-feira abençoadíssima no nome de Jesus. Querido, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista nas lições da revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Como sempre eu falo, há um texto bíblico a ser lido e estudado diariamente, como preparação para a lição que será ministrada no próximo domingo. O texto bíblico orientado pela leitura complementar para hoje está em Provérbios, capítulo 17, no verso 5, que diz assim: o que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Aleluias. Meus irmãos, nós estamos ao longo desta semana nos preparando para a lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando as profecias do Antigo Testamento, com ênfase nos profetas menores. São 12 os profetas menores. Nós já estudamos o livro do profeta Osés, já estudamos o livro do profeta Joel, já estudamos o livro do profeta Amós, já estudamos o livro do profeta Obadias, já estudamos o livro do profeta Jonas, e ao longo dessa semana nós estamos nos debruçando sobre a vida e o ministério do sexto profeta, que é o profeta Miqueias. O título da lição é Miqueias, um viver de acordo com os caminhos do Senhor. Esse não é o nosso primeiro devocional, eu sempre falo isso, porque o propósito desses vídeos é um estudo diário. Então, se você começa a assistir durante a semana, possa ser que você não compreenda, porque a gente retoma muita coisa que já foi falado. No devocional anterior, nós fizemos o resumo do capítulo 1 do livro do profeta Miqueias, que identifica, o profeta Miqueias e a sua cidade e o período em que profetizou. Nós falamos, então, que o profeta Miqueias é da cidade de Morosete, Morosete Gate, e que ele profetizou durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. É interessante que, se nós formos ver no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, no verso 1, nós vamos ver uma certa correlação com o primeiro versículo do profeta Miqueias, porque diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ou seja, o profeta Miqueias e o profeta Isaías, eles foram contemporâneos, ao passo de que Miqueias profetizou na pequena vila, na pequena cidade de Morosete. O profeta Jeremias vai profetizar na capital, em Jerusalém. Então Deus levanta um profeta para profetizar para o reino, para a alta cúpula, mas também levanta um profeta para falar para o povo, Nós temos hoje, nos dias de hoje, não é diferente, Tem aquele profeta que fala rasgado, na linguagem que o povo entende, E Deus exorta, Deus corrige, Deus anima, porque Deus é maravilhoso e usa de bondade para conosco. Então, nós precisamos ter pessoas que profetizem da maneira que a gente compreenda. O livro do profeta Isaías é riquíssimo, Mas ele falava por uma classe mais culta, mais elitizada. E o profeta Miqueias falava na sua comunidade. Tem gente que quer ser grande, eu tenho que profetizar no palácio. Não, irmãos.
Às vezes o nosso ministério é profetizar aqui, né? Pequenininho. Há um povo que precisa também ouvir a palavra de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro do profeta Jeremias, ele também vai citar, vai mencionar o profeta Miqueias, no capítulo 26, no verso 18, que diz: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Então, profetizando o cativeiro babilônico, né? Dizendo que Deus levaria juízo ao reinado do sul. Né? Nós vimos que o profeta Miqueias, ele vai profetizar o juízo de Deus, tanto ao reinado do norte como ao reinado do sul. O reinado do norte, esse juízo veio através do Império Assírico, e o reinado do sul através do Império dos Caldeus, não é verdade? E essa profecia se cumpriu. Aleluias. No capítulo 1 do livro do profeta Miqueias, que foi o devocional de ontem, nós vimos que ele vai trazer essa visão como Deus sendo testemunha dos atos pecadores do seu povo. Então, nós falamos que o mesmo Deus que é juiz, ele também é testemunha, porque ele contempla todas as coisas, querido. Não há nada que o homem possa fazer que não esteja latente diante da presença do Senhor. Hoje nós vamos fazer o resumo do capítulo 2 e do capítulo 3. Nós precisamos compreender que o cenário político do povo de Deus naquela época era de prosperidade. Então, a economia era basicamente agrícola e as pessoas se alimentavam do fruto da terra. Né? Também tinha o pastoril, né? Tinha os gados, mas tudo dependia da terra, da plantação da terra. Não havia indústria. Né? Então, foi um período de muita briga por conquista agrária, por terra. Né? Nós vemos em algumas passagens bíblicas do Antigo Testamento que isso fica muito latente, né? Questão de conflito agrário, de migração, né? Num período de fome, uma família ou um determinado povo se movimenta para uma outra região, né? Porque a subsistência era agrária. Nós podemos citar aqui Ruth, né, que passa por esse período de fome, o próprio Abraão, Isaac, né, que precisavam se movimentar procurando melhores condições de vida. Né? Em um determinado momento, as classes mais pobres, elas precisavam arrendar as terras daqueles que tinham mais propriedades para poder produzir. Então, eles produziam em terras que não pertenciam a eles e precisavam pagar com o fruto dessa produção. Aquilo que a terra produzia, parte pagava a utilização da terra. Né? E como o povo estava sendo subjugado, algumas vezes a população mais pobre não conseguia arcar com esse compromisso. E quando eles eram desfavorecidos, que procuravam a justiça, a elite e os proprietários subornavam os juízes para poder prevalecer nas suas causas judiciais. Né? Então esse era o cenário pecaminoso em que Deus estava se irando, né, com o seu povo. Além disso, durante o período da monarquia, nós vamos ver muito latente que os povos que não foram retirados do território que Deus havia dado a Israel, porque Deus inicialmente mandou que expulsasse aquele povo de lá, porque o motivo de Deus expulsar aquele povo de lá era justamente a idolatria, né, o pecado daquele povo que habitava lá. Às vezes é difícil para nós compreendermos, mas porque às vezes a gente tem a concepção que tinha o profeta Jonas.
de que Deus era o Deus somente de Israel. Não, Deus sempre foi o Deus de nações, sempre foi. Deus levanta o seu próprio povo para se fazer conhecido em outras nações. E aí, quando Israel vai dominar aquela terra, o que ele começa a fazer? Começa a tomar como modelo os deuses pagãos daquelas civilizações que habitavam naquelas terras. Então veio também a idolatria, que acendeu ainda mais a ira do Senhor, né? Então tudo isso está dentro do contexto do pecado, das injustiças sociais e da corrupção. E aí começou a se levantar falsos profetas. E aqui nós precisamos tirar essa lição, esse entendimento. Sempre que a igreja estiver andando num caminho longe do Senhor, haverá falsos profetas para fazer com que a igreja continue longe do Senhor. Né? São pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus e vão estar sempre profetizando bênçãos, porque estão se prevalecendo de um período de prosperidade. Mas Deus é fiel e ama o seu povo e a sua obra. Sempre vai levantar Miqueias para dizer a sua real palavra, para pregar a verdadeira mensagem de Deus. Então o capítulo 2 e o capítulo 3, eles vão detalhar melhor esses fatos, né? Então lá no verso 1 diz assim: ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer eles o praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança. Né? Então, logo pela manhã, eles já estão maquinando mal. Né? Mal acordaram e já estão planejando coisas que desagradam a Deus. Vale lembrar que a palavra de Deus, ela é perfeita, irmãos. As leis dadas a Moisés, no Antigo Testamento, já buscavam um equilíbrio social. Né? Havia a proteção da propriedade, né? Em que caso que você pode tomar um boi que entra na sua fazenda, né? Quando você tem uma dívida, essa dívida ela não pode ser eterna, ela precisa ter um período para ser anistiada, para ser perdoada. Né? Então, a lei de Moisés já buscava um equilíbrio. Né? Tinha um ano de jubileu, com 50 anos, aqueles que foram tornados escravos por motivo de dívida, precisava ter alforria, precisavam ser libertos, aquelas dívidas precisavam ser perdoadas. Durante um ano, a plantação deveria atender exclusivamente aos mais pobres que não tinham condições de ter a sua própria plantação. Isso tudo era para buscar um equilíbrio social, porque a pobreza ela não pode eternizar. Né? O Estado ele precisa prover condição de que as classes mais pobres possam ascender também. Não estou dizendo que o pobre vai virar rico e o rico vai virar pobre, mas precisa haver uma condição de equilíbrio. Quanto menor é a distância entre o mais rico e o mais pobre, melhor tanto o mais rico quanto o mais pobre vão viver. Porque a violência diminui, né? A criminalidade diminui, né? E a pobreza também diminui. Quanto maior essa distância, né? Maior vai ser a violência, maior vai ser a pobreza. Então, a lei busca ter esse equilíbrio. E aqui nós vemos que não havia esse equilíbrio. Por isso que ele diz que ao amanhecer eles praticam porque tem poder para tanto. Então eram as pessoas poderosas. E aqui diz que tomavam até a herança. Lembra de Nabote? Quando Acabe tentava tomar a vinha de Nabote, ele fala, não posso vender para você porque isso aqui é minha herança. A prática de Acabe, né, e Jezabel está dentro dessa postura que Deus abomina, de ter uma ganância pela propriedade alheia tão grande que desrespeita, né, a cultura familiar, desrespeita que aquela pessoa também é uma criação de Deus. Por isso que na leitura devocional de hoje, nós lemos, lá em Provérbios 17:5, que diz, o que escarnece do pobre, insulta ao que o criou. O que se alega da calamidade, não ficará impune. Sabe por que não ficará impune? Porque Deus cuida da sua criação. O mais pobre também pertence ao Senhor. E quem se levanta contra ele, está se levantando ao Deus que o
criou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá no verso 6 diz, eles dizem, não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Havia uma inibição para que não fosse profetizada a verdade. Eles não queriam ser reprimidos nas suas más práticas. Será que isso nos iguala aquele tempo com os tempos de hoje? Né? Praticam o mal e querem ouvir palavras doces e que agradam o seu coração. Quando Deus ainda levanta, louvado seja o nome do Senhor, pessoas comprometidas com a verdade para anunciar aquilo que desagrada ao Senhor. Então, no cenário pecaminoso, sempre haverá falsos profetas para profetizar bênção, onde Deus quer profetizar a correção. No capítulo 3, nós vamos ver algumas ameaças contra os governantes e os falsos profetas. Eu destaquei o verso 11, que diz assim, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. O que vale é quanto vão me pagar para eu dizer. Se estiver me pagando, eu profetizo casa própria, eu profetizo porta de emprego, eu profetizo que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, quando na verdade Deus quer corrigir pela sua poderosa palavra. Meus irmãos, mais do que nunca, ao longo desse trimestre, Deus está querendo despertar em nós o desejo de voltar novamente à palavra de Deus, a palavra que diz que Deus cura, que Deus liberta e que o desejo de Deus é que nós nos afastemos dos nossos pecados para poder sermos salvos, senão nós seremos condenados. Nunca ficou tão marcante para a igreja como a mensagem do profeta menores, que alerta o povo de Deus que se eles não se converterem dos seus maus caminhos, eles não serão salvos. Nós, como igreja, nós não podemos acreditar que seremos salvos apenas porque somos chamados como povo de Deus. Não, irmãos. O que será salvo é aquele que é lavado e remido pelo sangue de Cristo e que vive uma vida à luz da palavra de Deus, querido. É muita coisa para nós falarmos. Nosso propósito, é ficarmos na casa ali de 10 e 20 minutos, mas amanhã, querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um devocional orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te dê uma terça-feira de bênção e de vitória, que você tenha uma tarde abençoada, no nome de Jesus Cristo. Fique com Deus.